Olá meus amigos, aqui é o professor Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente está comentando, não é, o Código de Processo Civil artigo por artigo. Antes de prosseguirmos, por gentileza, verifique o link aqui na descrição deste vídeo, aquele do nosso Apoia-se, né? Você pode ajudar esse projeto aqui com R$2 por mês, não só o CPC comentado aqui do Resenha Forense, né? Todo o canal em si. Você pode ajudar com R$2 por mês. Faz muita, mas muita diferença. No vídeo passado eu falava de competência, né? As disposições gerais envolvendo a competência. Eu comentei os artigos 42 a 53. Hoje a gente vai estudar uma outra seção. Aqui fala das modificações de competência, da competência, melhor dizendo. Então a gente parte do artigo 54 e a gente chega até ali o artigo 63. Então, no vídeo passado, falávamos de fixações ex lege da competência, né? Ó, quem é o juiz natural para o quê? Hoje a gente estuda o seguinte, olha, é possível mudar, em alguns casos, a competência jurisdicional. Quais são esses casos? É o que a gente vai estudar hoje, né? Fatos jurídicos que possibilitam a modificação da competência. Certo? Vamos lá. Artigo 54. A competência relativa, e ó, aqui a gente parte de uma premissa fixa, né, que eu falei na aula passada. Incompetências são relativas ou absolutas. As absolutas são mais graves, tanto é que descambam eventualmente numa rescindibilidade, possibilitando uma ação rescisória para rescindir um julgado formado, confeccionado por um juízo absolutamente incompetente. Já na incompetência relativa, o vício é menos grave, tanto é assim que pode acabar recaindo na preclusão, não possibilita rescisão, justamente porque não é tão grave. Ele dá o sistema dá uma chance para que o réu traga a tese da incompetência relativa. A chance é dada uma vez somente. Perdida a chance, a preclusão. Certo? É assim que funciona. E é por isso que a incompetência relativa, ou seja, em razão do valor ou em razão do território, eventualmente pode ter uma causa modificativa, porque não é absoluta, é relativa. É exatamente isso. Então, aqui a gente parte dessa primeira grande premissa que a gente importa da aula passada, na verdade. Aula não, né? Do vídeo passado, porque aqui não é um curso de Direito Processual Civil, como eu já salientei e sempre vou salientar. Não é um curso, isso aqui é comentário rápido ao Código de Processo Civil. Mas vamos lá, então. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência observado o disposto nessa seção, ou melhor, nesta seção. Então, dois fatos jurídicos possibilitam a modificação da competência relativa: a conexão ou a continência. Na prática, a conexão acaba sendo mais frequente e até mais importante. É mais raro o fenômeno da continência, mas nada impede que aconteça numa determinada causa. Tanto é assim que a lei prevê expressamente o fenômeno da continência, não é? Então vamos lá. Artigo 55. O Código primeiro fala da conexão. E olha só o que ele fala. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Vejam vocês que o Código não fala em partes. Então, a primeira premissa aqui, para reconhecer a conexão, é lembrar que a conexão não pressupõe identidade necessariamente de partes. Certo? Ademais, basta a semelhança entre o pedido e olha a partícula de conjunção ali, ó, ou a causa de pedir. Não precisa ser do pedido e da causa de pedir. Basta que seja do pedido ou da causa de pedir. Certo? E aí o parágrafo 1º diz: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A ideia aqui é evitar a decisão conflitante. Se você tem uma causa com um pedido idêntico, ou, lembrando que é ou e não e, ou, com idêntica causa de pedir, não é de bom alvitre para um sistema processual que quer ser isonômico, por assim dizer, que existam decisões conflitantes. Eu falei hajam, não. O verbo haver no sentido de existir, a gente flexiona no singular. Foi um lápis. Então, não é de bom alvitre que o sistema tenha duas decisões contraditórias, que haja duas decisões contraditórias. Agora sim está correta a minha fala, certo? E aí o código traz uma ressalva ao final que é meio evidente. Salvo se um deles
já houver sido sentenciado. Faz todo sentido. É assim, olha, eu quero evitar a decisão conflitante. Ah, a decisão já foi tomada? Já não é mais possível evitá-las. É melhor evitar a decisão conflitante. Mas se a decisão já foi tomada por um dos juízes, já não é mais possível evitar uma decisão conflitante. Pode acabar acontecendo, eu me contento com isso e a gente resolve com recurso ou com demandas autônomas de impugnação e assim por diante. Mas o sistema aqui está falando, olha, de preferência eu quero decisões harmônicas, certo? Por isso, enquanto processos conexos não contarem com uma sentença de mérito, a opção legislativa imposta é a reunião dos processos, certo? Para um juiz só. E, naturalmente, haverá uma decisão só, a não ser que o juiz tenha algum problema ali de cognição a ponto de colocar numa mesma causa decisões diferentes, não é mesmo? Ok, aí o parágrafo 2º diz o seguinte: aplica-se o disposto no caput, ou seja, aplica-se aquilo que a gente leu no artigo 55 caput. Então, a conexão quando? É isso que o código está falando, né? Olha, você vai usar isso aqui quando? Você vai reunir os dois processos quando? Número 1. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Eu diria até que é possível... Aqui o código disse menos do que poderia ter dito, embora haja nada impeça aqui você vislumbrar de um mesmo fato jurídico lato sensu, né? E vejam, ato jurídico, o código aqui, dentro da teoria geral do fato jurídico, ele estaria se referindo talvez a um ato ilícito, talvez a um ato stricto sensu, mas sempre a um ato jurídico lato sensu ou um ato ilícito que seja, mas sempre a uma conduta humana. Nada impede que haja conexão de duas ações de conhecimento relativas ao mesmo fato jurídico stricto sensu. Por exemplo, uma enchente que resulte no efeito indenizante do Estado. Por que não? E aí duas ações, dois processos que contem com a conexão podem recair nesse inciso 1º do parágrafo 2º. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas o código também fala, vale salientar, de execução de título extrajudicial, certo? Então, pode haver conexão num processo 1, vamos colocar assim, e num processo 2, que sejam pautados por títulos que gozam legalmente de eficácia executiva, de exigibilidade ex lege. Claro que pode ser questionada em embargos executórios, mas a ideia aqui é essa. O código fala, olha, também os títulos executivos extrajudiciais podem eventualmente recair nessa situação de conexão. Salvo engano, no código passado havia uma discussão sobre isso, o código de 2015 resolve o problema. Inciso 2 agora, as execuções fundadas no mesmo título executivo. No fim das contas, o 2, na minha opinião, humilde opinião, acaba sendo abarcado pelo inciso 1, né? O código está deixando claro, olha, execução fundada no mesmo título executivo. Talvez aqui nós possamos incluir os títulos judiciais, né? Nada impede uma tutela executiva, uma conexão de um título, uma tutela executiva de um título judicial recair no manto da conexão. Em tese é possível. Não é? Parágrafo 3º. Aí aqui é interessante. O parágrafo 3º, em outras palavras, a gente vai ler daqui a pouco, mas em outras palavras ele diz assim, olha, isso aqui não é conexão, mas eu quero que vocês usem a regra de conexão, entenderam? Olha, a rigor, não é conexão, mas vocês vão aplicar as regras de conexão. É isso que o código está falando aqui. Não é conexão, parece conexão, ele tem um espírito de conexão, mas a roupa não é de cognição, entenderam? Olha só, desculpe, de conexão. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto, ou seja, o mesmo efeito da conexão, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. É isso que o código está falando. Olha, não é conexão. Eu sei que não é conexão.
mas é um negócio que pode, de algum modo, gerar uma decisão conflitante. Que seria assim, imagine um gigantesco ato administrativo, eu falo, claro, entre aspas, né, um gigantesco ato administrativo, mas então, vamos colocar assim, um ato administrativo de gigantesca repercussão prática. Então, por exemplo, responsabilidade pela obra da administração pública. Imagine vocês um prédio gigantesco construído pelo Estado e a obra em si gera, de algum modo, danos aos imóveis que circundam essa obra da administração. Em tese, é possível discutir perdas e danos e, portanto, em tese é possível uma ação de cariz indenizatória, certo? O código está falando aqui, olha, eu sei que não é eu sei que não é conexão, mas nada impede, para evitar conflito decisional, a reunião dos processos para um julgamento conjunto. É isso que ele está falando aqui, certo? Então, mesmo que não haja conexão, nesses casos é de bom alvitre, até político jurisdicional, a reunião para julgamento conjunto, evitando assim conflito de decisão, mantendo uma unidade, uma isonomia no direito, né? Fatos iguais exigem, de algum modo, uma solução jurídica idêntica, não é? Muito bem. Falamos então da conexão, perfeito? Agora o artigo 58 vai explicar a continência. Menos frequente, eu diria, na prática forense, mas pode acontecer também. Obviamente pode acontecer. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes. E olha agora que ela não fala ou, ele fala e. O código parou de falar ou, como falava lá na conexão, e passou a falar e. A causa de pedir. Então, a identidade quanto às partes e a causa de pedir. Lá na conexão, não eram partes. Era causa de pedir ou pedido. Aqui é partes e causa de pedir. Percebem? Então, aqui precisa de identidade de partes. É o primeiro pressuposto da continência. Além de identidade de causa de pedir. Então, partes iguais, causa de pedir igual. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Parece, mas não é. Parece uma litispendência parcial, mas não é litispendência. É diferente da litispendência, tá certo? Então, identidade de partes, mesma causa de pedir, só que o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Aliás, até o nome do instituto fala muito, né? Continência, uma relação de continente que contém uma parte menor. Então, há um englobamento do maior pelo menor, não é? Muito bem. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente, olha aí o que eu falei, a ação maior, digamos assim, com mais pedidos, não é? Tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, a ação menor, que neste caso evidentemente foi proposta posteriormente, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Caso contrário, o quê? Caso contrário, o seguinte, olha, o que o código está falando aqui é assim, se a ação maior for proposta antes da ação menor, você extingue sem resolução do mérito o processo, o segundo processo, o que tinha a ação menor, por assim dizer. Agora, o contrário exige necessária reunião de processos. O que é o contrário aqui? É a ação menor ter sido proposta antes da ação maior. Neste caso, as duas ações serão necessariamente reunidas. A rigor, os dois processos, né? O código aqui não foi tão técnico, certo? Deixa eu conferir se essa é a ideia mesmo. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo à contida no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. É exatamente isso. Ação maior, ação menor, nesta ordem, extingue sem resolução do mérito a ação menor. O processo com a ação menor, melhor falando, né? Caso contrário, ou seja, ação menor e ação maior, as ações serão necessariamente reunidas, certo? Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Perfeito.
Aqui é a regra da prevenção. E aí o artigo 59 diz, acaba com uma divisão inexplicável que havia no Código de Processo Civil de 1973, de dois fatos que eram diferentes entre si para definir o juízo prevento. O Código unificou tudo num fato só. Artigo 59, ó, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ponto. Muito mais fácil. Tá? Então, prevento é o juízo que recebeu primeiramente o registro ou a distribuição da petição inicial. Tá? É o primeiro juiz, obviamente. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Aqui é interessante, porque no vídeo passado eu falava o seguinte, né? Olha, competência real, por exemplo, de bens imóveis, seria uma competência territorial absoluta, né? O foro de situação do imóvel. E aí o artigo 60 responde a uma dúvida que parece pitoresca, mas que acontece todo dia, né? E se o imóvel está situado, a situação do bem acaba recaindo em duas comarcas ou em duas seções judiciárias na Justiça Federal? E aí, quem é o competente? E o artigo 60 aqui diz, olha, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Na prática, o que o código está falando aqui é o seguinte, o autor vai escolher ou um ou outro, só que o escolhido será prevento para a totalidade do imóvel, certo? Acaba sendo uma exceção daquela duríssima competência absoluta, que na verdade ela não deixa de ser uma competência absoluta, ainda que territorial aqui, tá? O foro da situação do imóvel. Mas, quando o imóvel preencher duas ou mais comarcas, né, estiver em um local que, em tese, existam dois juízes competentes, ou até três, por que não? Imagine um imóvel que seja gigantesco e numa divisão de 3 cidades acabe se situando em 3 juízos, em 3 comarcas. É uma competência territorial absoluta? Só que o autor da demanda escolherá o juízo 1, 2 ou 3. E aí o código diz, o escolhido será prevento para a totalidade do imóvel. Essa é a ideia. Artigo 61. A ação possessória, a ação acessória, nada a ver com possessória, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. E isso gera apensamento, certo? Exatamente isso. Artigo 62. O artigo 61 é até meio óbvio, né? Mas, às vezes tem que falar o óbvio. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Lembra que eu falei na aula passada? O que é competência? Quais são as competências absolutas? São 3, basicamente, né? Em razão da matéria, em razão da pessoa envolvida ou em razão da função jurisdicional prestada. Essas 3 são absolutas e são inderrogáveis por convenção das partes. Por exemplo, as partes não podem celebrar um negócio jurídico processual mudando a competência eventual do juízo dos futuros embargos executivos. Ele é absolutamente competente para apreciar eventual embargos... o juízo da execução baseada num título executivo extrajudicial é absolutamente competente em razão da função exercida para o processamento e o julgamento dos embargos à execução eventualmente existentes. O código fala aqui justamente o seguinte, olha, esse caso aí é de competência funcional, por negócio jurídico você não pode mudar. É isso que o código está falando, tá? O que alcança também a competência em razão da matéria, idem competência em razão da pessoa. Você não pode mudar um foro por prerrogativa de função com um negócio processual, tá? Competências absolutas não são alteráveis por convenções das partes, das pessoas, dos envolvidos, certo? Negócio jurídico processual não pode mudar isso. Aí o artigo 63 fecha o vídeo de hoje, né? Caput. O caput diz, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, ou seja, competências relativas, clássicas, em razão do valor ou do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. E aí eu coloquei aqui um vídeo, artigo 25, parágrafo 2º. Lembra o que era isso? Lá
na Convenção de Foro Internacional, o juiz aplica também essa regra aqui do artigo 63, tá? É só para lembrá-los disso, a gente já falou anteriormente, a gente até leu o artigo 63 naquela ocasião, mas agora a gente vai ter que ler de novo. Certo? Então, as partes podem alterar as competências relativas, elas podem celebrar um negócio dizendo, olha, a competência aqui é do juiz de tal território, não do que seria aquele eleito pela lei. O mesmo em razão do valor, tá bom? Exatamente isso. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Então não adianta um negócio jurídico verbal elegendo o foro. Tem que ser escrito, tem que ter instrumento escrito, tá bom? E tem que... não basta um instrumento escrito dizendo o juízo competente aqui será o da comarca de Campinas, São Paulo. Não. Para esta compra e venda, celebrada no dia tal, o juízo competente para eventual demanda será o da cidade tal. Tá? É assim que tem que ser, porque tem que aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Muito bem. Parágrafo 2º, só para antes de avançar, o parágrafo 1º diz: as partes não podem fazer um negócio universal, dizendo que para elas e só para elas, daqui em diante, sempre será o juízo competente será de tal território. Não, ela tem que aludir expressamente a negócio jurídico. Olha, para aquela questão de franquia, para aquela questão de compra e venda, para aquela alienação fiduciária e assim por diante. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes, ou seja, a morte ou mesmo a ausência, por que não constituem fatos jurídicos extintivos da convenção negocial sobre a competência negociada, né? A morte de uma das partes não alterará a contratação anterior, a negociação anterior, melhor dizendo, do foro. Uma vez negociado o foro e morrendo uma das partes, a morte em si, neste caso, não impera como fato resolutivo da convenção territorial, tá? Da convenção de foro, certo? Não só territorial, pode ser também em razão do valor, como eu já falei, mas a mais famosa é territorial. Muito bem. Parágrafo 3º. Antes da citação, e olha só, tem que ser antes da citação, tá? Se o juiz nada disser, aliás, se antes da citação o juiz nada disser e a parte contestar e também nada disser, haverá preclusão. Mas, vamos adiante, ó. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Então o juiz aqui não nulifica nada, ele só fala, olha, essa cláusula aqui é ineficaz porque é abusiva. E ele manda os autos. Aliás, até um colega que comentou que ele passou por uma situação que o juiz teria entendido que o caso dele se enquadrava nessa hipótese, na verdade, segundo o colega, não se enquadrava e ele não foi intimado. E aí entra aquele artigo 10, né? Por contraditória e ampla defesa, o juiz deveria intimá-lo antes de tomar essa atitude. Então, é de bom ouvir que o juiz intime a parte, olha, aparentemente essa cláusula é abusiva e eu vou reputá-la ineficaz. Mas, não é que eu vou reputá-la ineficaz, assim, a tendência é que ela seja reputada ineficaz. Mas, intime-se a parte autora para que diga a respeito deste tema específico antes de eu tomar a decisão. O certo é proceder assim, certo? Mas, se já foi citada, repito, a parte... desculpe, se já foi citada a parte ré, evidentemente, a abusividade da cláusula deve ser alegada na contestação, tá? Sob pena de preclusão, justamente porque é uma questão de competência ou incompetência relativa, tá bom? Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegará a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Tudo a ver com o que eu já expliquei, certo? Na verdade, essa ideia abrange todas as incompetências relativas, né? Você tem até a contestação. Perdeu a oportunidade? Não só o prazo, mas pode ser uma preclusão consumativa ou lógica, né? Imagine, o sujeito contesta, mas nada alega, não adianta peticionar depois, né? É uma perpetuatio jurisdictionis aqui, uma perpetuação da jurisdição, porque a incompetência era só relativa. Tá bom? Era só isso então, pessoal. Na próxima aula, ou melhor, no próximo vídeo a gente comenta os artigos 64 a 66
A gente vai falar de incompetência, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais. Tchau.